Olá, meu pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês na graça e na boa presença do nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para o nosso culto de terça, hoje falando sobre Gideão. E eu espero que vocês estejam bem comigo. Está aqui o pastor Charles. Olá, Charles, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Graça e paz a todos. Agora estou também com o pastor Derli. Pastor Derli, como é que o senhor está? Graça e paz, glória a Deus, tudo bem? Prazer estar aqui com o senhor, com os pastores, com esse povo abençoado, a igreja abençoada. Amém. Glória a Deus. Pastor Davison, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pessoal, boa noite. Pastor Edi, como é que está o senhor? Graças a Deus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. A paz do Senhor, pastor. Tudo vai muito bem. Amém. Paz do Senhor, pastor Rui, pastor Charles, pastor Davison, pastor Deli e os irmãos que estão nos ouvindo e nos acompanhando. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Vamos orar? Paizinho Santo, nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça, mais uma vez eu peço, da tua unção, das suas maravilhas sobre as nossas vidas. E que possamos ter um estudo maravilhoso, meu Pai. Cuida dos meus irmãos que estão em casa, visite o lar dos seus servos, e o Senhor possa estar tratando de cada um nesses momentos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você entre em contato aí com pessoas, forme a sua sala, convide os nossos irmãos em Cristo, porque hoje, com toda certeza, esse assunto vai ser muito bom. Eu começo com um verso que está no livro de Lucas 10, que diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70. E outros 70. Depois disso, o Senhor designou. Então, quem designou? Foi o Senhor. E nós vemos que quando o Senhor quer, o Senhor usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. E no livro de 1 Coríntios 1, verso de número 27 e 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus é Deus, e Ele é quem faz em todo tempo. Deus está no comando em todo tempo. Hoje, quando nós vamos falar de Gideão, nós precisamos lembrar que os filhos de Deus, eles estavam longe dos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor, no livro de Juízes 6, no verso de número 1, diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos, os filhos do Senhor ficaram nas mãos dos medianitas. E diz aqui que os medianitas prevaleciam contra os filhos de Deus. Isso não é para acontecer. Isso não é. Nós, os filhos do Senhor são fortes. Os filhos do Senhor são valentes. Os filhos do Senhor são lutadores e vencem em todo tipo de batalha.
Mas aqui diz que os filhos de Deus vivo, eles estavam cultuando a outros deuses, estavam cultuando a outros senhores, e por isso eles estavam perdendo a batalha. No verso de número 3, ele diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, os amalequitas, como também o povo do Oriente, subia contra eles. Vinham contra eles os chineses. É isso aí que está falando aqui. Vinha contra eles todo aquele povo lá, né, que tinha os olhos diferentes, que nasceram no Oriente, e vinha contra o povo de Deus e roubava o que eles tinham plantado. Eu estou falando tudo isso porque eu quero que vocês saibam que o que nós vamos discutir aqui, o que eu vou jogar para esses homens de Deus tratarem com vocês é batalha espiritual. É batalha espiritual. E Deus escolhe um homem entre eles chamado Gideão. No verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bezerrita. E Gideão, seu filho, estava ali malhando o trigo. Eu só quero que você preste bastante atenção. Gideão. O nome Gideão significa lenhador. Ele era um homem forte. Ele tinha braços fortes. Isso quer dizer, ele era hábil com o machado. Ele era hábil com o facão. Ele era um homem bom de briga. Ele era um guerreiro. Ele cumpria aquilo que o seu pai mandava ele fazer. E mais do que isso, ele acreditava em Deus. No meio de toda aquela confusão, ele acreditava em Deus. Ele estava perguntando por que tudo isso está acontecendo conosco. Eu passei algumas coisas para vocês, mas eu quero jogar logo esse abacaxi nas mãos do meu querido pastor Derli, homem de Deus, homem de guerra, homem que gosta de guerrear, forte que nem Gideão. Pastor Derli, homem forte que nem Gideão. O que o senhor fala desse homem, pastor Derli? Amém, querido. Inclusive, meu pastor, há 2 semanas atrás, eu estava meditando sobre esse mesmo tema, esse mesmo assunto, o mesmo capítulo de Juízes 6, e Deus falou muito comigo sobre os 3 ais de Gideão, né? Primeiro, ele tenta colocar Deus na parede, né? Quando Deus vem o anjo do Senhor e fala com ele fala: ai, meu Senhor. E aí ele começa a questionar, a dizer: se o Senhor fosse conosco, jamais isso aconteceria conosco, jamais estaríamos nessa condição, né? E esse é o primeiro ai de Gideão, né? Os antepassados falavam que o Senhor tirou com mão forte do Egito, que o Senhor é conosco, que o Senhor nunca ia nos deixar, mas olha a nossa situação agora. Então ele traz... verso que está, meu filho? Vai falando com o nosso... Está no versículo 13. 13, vai lá. Versículo 12 e 13, eu vou ler lá, tá bom? Tá bom. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Tipo assim, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo essa pandemia? Né? Porque temos que contextualizar nessa batalha que nós estamos enfrentando. Se o Senhor é conosco, por que eu estou enfermo? Se o Senhor é conosco, por que estou com essa dificuldade? Né? Então, ele começou
Deus ele veio com uma palavra e falou, varão valoroso, homem poderoso, e ele argumentou contra o Senhor. Tipo assim, transferindo a culpa para Deus de tudo aquilo que eles estavam vivendo. E nós sabemos que o livro dos Juízes é o povo peca, faz mal que é perante aos olhos do Senhor, aí o povo se arrepende, né? Eles clamam, o povo se arrepende, Deus envia um juiz, dá a vitória, e depois volta ao ciclo novamente. O livro de Juízes é um ciclo que acontece isso, eles de novo pecam, e aí ficam nesse ciclo vicioso, né? Então esse primeiro ai, Gideão ele já começa vamos falar assim, a murmurar, a falar mal, como se Deus tivesse desamparado todo o povo. O segundo ai, meu pastor, pessoal, pastores, está lá no versículo 15, quando Deus ele fala assim com ele no versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, é como se, o que me chama a atenção aqui é que quando ele começou com essas lamúrias, na minha mente eu entendo que Deus ele virou um pouquinho as costas assim, para que ele pudesse murmurar o que tinha que falar, e aí depois a palavra de Deus disse que, no versículo 14, que então o Senhor olhou para ele, então ele se moveu de novo para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É como se Deus estivesse falando para ele assim, por acaso eu erro nas minhas escolhas? Não fui eu que te chamei? Né? E o que me chamou a atenção nesse segundo ai, é que muitas das vezes nós, por não entendermos como Deus se move, nós acabamos procurando concordantes. Isso é um perigo, meu pastor, pastores que estão aqui. Muitas vezes nós estamos tão impregnados nesse conflito, porque midianita significa conflitos. Nos conflitos que nós passamos nas nossas vidas diárias, e nós sempre queremos buscar alguém para concordar com a situação a qual nós estávamos vivendo. Tipo assim, tudo dá errado para mim por causa da igreja. É porque meu pai não fez isso, é porque a minha esposa é dessa forma, é porque o meu patrão não me valoriza. E aí sempre querendo procurar um concordante. Só que ele tentou procurar um concordante com Deus, e eu entendo que Deus ele deu uma viradinha assim. E a hora que ele parou de falar, Deus então se vira para ele e fala, vai nessa tua força, eu sei quem você é um homem de guerra, tem algo aí dentro de você que precisa sair. Então, é muito lindo esse diálogo, né, entre Deus e Gideão, porque Gideão é um homem que tinha suas limitações, mas Deus viu o potencial nele, e Deus acreditou nele até o final. E aí ele começou, né, justificar nesse segundo ai. Mas a minha família é a menor de Manassés, a mais pobre em Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Tipo assim, certeza que é comigo? O menorzinho? Né? E Deus, ele não concorda com todas as lamúrias de Gideão e fala, vai nessa força, não te enviei eu? E depois o terceiro ai, que eu acho que é o mais interessante, que é quando eu creio que cai a ficha dele, né? E aí lá no versículo 22, e aqui eu já vou passar a palavra para vocês, no versículo 21 diz assim, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Olha que interessante, e aí no versículo 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, meu Senhor, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. E aí ele estava com medo de morrer, porque ninguém poderia ver Deus face a face. E ele viu o anjo do Senhor aqui, uma cristofania, uma teofania, algo extraordinário. E aí ele cumpriu então, né, com um chamado, com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele edificou um altar, e foi muito lindo a história de Gideão. E aí eu passo
A Esse homem palavra. era um homem fantástico de Deus, né, Derli? Sim, meu pastor. Você não vê aqui o Senhor olhando para ele e falando assim, olha, eu quero te usar. Quantos Amém. homens viram Deus na Bíblia? Hein, É verdade. Edi? Edi? Sim, Pastor Edi? sim, pastor. Oi, estou ouvindo. Estão me ouvindo? Quantos Pois homens não, estão me viram ouvindo? Deus na Bíblia Estou ouvindo. Sagrada? Eu estou ouvindo você, estou jogando a bola para você. Muitos homens viram Deus na Bíblia Sagrada. Amém. Então, agora, Então tá esse bom. aqui, Que eu achei que não tivesse me ouvindo. Pastor, o que é interessante, até pegando o gancho dos 3 ais do pastor Derli, a gente entendendo um pouquinho mais o contexto do que estava acontecendo aqui em Israel, o que é interessante é o seguinte, o texto diz antes, nos versículos 4, 5, 6, até o que o senhor leu, que eles se acampavam, fugiam, os midianitas destruíam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente invadiam, destruíam constantemente todas as plantações, né, como um enxame de gafanhoto. Israel se enfraqueceu muito e eles fugiam para as cavernas. Olha que coisa interessante, né? As fortalezas e para os montes. Eles fugiam diante da presença dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, liderado aqui especificamente pelos midianitas, por conta dos deuses que eles passaram a adorar e por conta do pecado. Israel, nessa época, adorava e estava adorando Baal. Tinham passado a adorar Baal e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente na própria vida de Gideão, na própria casa de Gideão e na história de Gideão. E os midianitas também adoravam a Baal. Né? Nós temos um pouco antes lá no livro de Números, quando os midianitas se aliam aos amonitas e convocam Balaão para fazer o povo de Israel, para amaldiçoar o povo de Israel, eles não conseguem. E em Baal Peor, que era um monte de adoração a Baal, eles infiltram por indicação de Balaão, eles fazem com que o povo de Israel peque através do pecado sexual, que era muito próprio do culto de Baal e de Astarote. E esse povo de Israel, nessa época, também estava adorando a Baal e Astarote, que era o mesmo Deus dos midianitas. Por isso, eles estavam sofrendo a opressão daquele mesmo Deus ou daquele mesmo demônio a quem eles também estavam adorados e tinham se corrompido e se distanciado do Senhor. E eles estavam escondidos, em fuga, aprisionados, tendo tudo roubo por esse mesmo Deus a quem eles também estavam servindo por ter se distanciado do Senhor. E o culto a Baal e Astarote envolvia muita prostituição. Né? Além de toda a idolatria, eram deuses da fertilidade. Baal e Astarote eram na mitologia de Canaã. Era um casal, né? Era o deus da fertilidade. Diversas representações arqueológicas de Baal, você tem na figura de um pênis e de Astarote de uma vagina. Havia toda uma promiscuidade nesse culto a Baal. Então, lembra muito Brasil hoje aqui, né? A festa de carnaval, não só o carnaval, mas toda a sensualidade, toda a prostituição. Na verdade, lembra o mundo inteiro, né, Edi? Com a nação de Israel. E por isso eles estavam sobre essa... Lembra o mundo inteiro. É que eu lembrei do Brasil por conta do carnaval do ano passado, algumas cenas me vieram à mente agora. Mas enfim, toda essa prostituição, né? Mas veja, pastor, quem teve a oportunidade de sair um pouco do país, muito longe, vai aqui na América Latina mesmo, na Argentina, no Chile, você não percebe tanta... A terra do Davidson, não a Argentina, no Chile. Mas você não percebe o grau de promiscuidade que às vezes você vê no Brasil. Você percebe outros tipos de pecado lá. Mas algumas coisas você não percebe, pela própria propaganda de televisão, outdoor, o que acontece aqui no nosso país, né? Mas veja, era esse Deus que esse povo adorava. E eles clamaram, e Gideão também clamou, né? Tanto que o anjo, para aparecer para Gideão nesse momento, Gideão, de alguma forma, está clamando. E há esses 3 ais aqui, né? O povo estava preso na própria adoração a esse Deus, com feridas ali. E o que Gideão faz nesses 3 ais, ao meu ver, o pastor dele, é um mecanismo de defesa. Né? O mecanismo de defesa daquele que realmente tem ferida, daquele que não foi tratado, que ainda não foi liberto, é a negação, a fuga e a compensação. É o que ele tenta fazer aqui com Deus o tempo todo. Primeiro, a negação da própria culpa, a negação da própria ferida, a negação das próprias alianças que eles faziam.
A fuga é você tentar fugir da responsabilidade, e compensação é atribuir a responsabilidade ao outro. A religiosidade faz muito isso, né? E o Senhor vai tratar diretamente com Gideão. E quando o Senhor trata diretamente com Gideão nessas 3 feridas, a primeira coisa que Gideão precisa fazer, para que ele possa ser um instrumento de libertação, eu sempre comparo muito a história de Gideão com a história de Jefté. Jefté ganhou, mas perdeu. Gideão não. E Gideão, a primeira coisa que ele precisa fazer é quebrar o culto de Baal. Baal na vida dele, as alianças. O povo de Israel fez alianças com esses demônios. E Gideão também tinha aliança, tanto que a sua família tinha. E a primeira coisa que ele precisa fazer é quebrar essa aliança. E ele faz quando ele constrói na vida dele, quando ele constrói lá no versículo, quando ele faz no versículo 24, um altar ao Senhor, e o Senhor chamou esse altar de paz, né? Até o dia de hoje. Ele constrói esse primeiro altar, ele derruba na vida dele, ele faz um altar para o Senhor. E o altar significa o sacrifício, né? O sacrifício da minha própria vida, o sacrifício da minha natureza humana que é inclinada ao pecado. Essas alianças que nós fazemos com o pecado, na verdade fazemos aliança com as trevas, com demônios, rompemos a nossa aliança com Deus, e era exatamente isso que Israel tinha feito, e Gideão também. E depois nós rompemos a nossa aliança com Deus, aliança de sangue que era feita no Antigo Testamento pelo sacrifício dos animais, aliança de sangue que o Senhor Jesus fez conosco. O sangue é o elemento espiritual que liga o mundo material ao mundo espiritual, e nós rompemos. O Senhor Deus é um Deus de aliança. Ele rompe e ele sacrifica primeiro nesse altar a sua vida. Depois de libertar a sua vida, ele está em condições de libertar a sua família. Ele destrói no versículo seguinte, no versículo 25 em diante, o altar de Baal que estava construído na sua casa. Primeiro, ele precisou ser liberto pessoalmente. Ele precisou ser liberto da aliança que ele tinha com Baal, que era Deus, o demônio contra quem ele ia lutar. Né? Se é uma luta espiritual, nós estamos falando aqui, trazendo, e em Colossenses e Hebreus, fala que o Antigo Testamento são figuras espirituais do Novo Testamento. Na semana passada, nós estávamos vendo batalha espiritual. Isso aqui é uma batalha espiritual. Então, nós estamos falando de uma aliança espiritual. Primeiro, ele tem que ser liberto na própria vida dele. Continuamos. Segundo, ele rompe essa aliança na sua casa, na sua família. Dentro da sua casa tinha um altar a Baal e a Astarote. Quando a Bíblia fala de poste de ídolo, ela está falando do culto a Astarote, a deusa da fertilidade, que havia todo um ritual de prostituição. O culto a Baal e a Astarote envolvia tudo isso. Ele destrói na sua família. E aí ele não destrói sozinho. Ele precisa de ajuda. Né? Ele vai com um grupo só de... Se alguém puder achar aí para mim, está nos versículos abaixo. Eu acho que 12 servos. Tomou 12 servos, versículo 27. 12 homens dentre os seus servos. Homens valentes para ajudar a destruir esse altar dentro da sua casa. E o que é interessante, como ele tinha construído um altar de paz na sua vida, quando ele destrói essa aliança que a sua família tinha com um demônio chamado Baal e Astarote, essa aliança que rompeu com a aliança de sangue, ele destrói em paz, ele não arruma contenda com a sua casa. E aí eu costumo dizer muito que eu aprendi com o Sr. Rui, né? Não seja instrumento de contenda na tua casa, seja instrumento de paz, mesmo você tendo conflitos, né? Mesmo num conflito, não gere a contenda. Vá para o banheiro. E não faz. Ele destrói esse altar. E olha que é interessante que a partir de então a nação se levanta contra ele, porque essa nação também adorava Baal. E ele vence, ele começa a chamar, ele passa a ser chamado de Jerubbaal, aquele que lutou contra Baal e venceu. E Baal era um principado poderoso naquela região. Mas Gideão venceu no Senhor, mas antes de vencer na sua casa, ele precisou vencer na sua vida, romper a aliança na sua vida, depois a libertação na sua família. Aí sim, ele estava pronto para guerrear a libertação da nação contra aquele mesmo demônio, sem ser derrotado por aquele demônio. Se ele não fizesse isso, ele ia para a luta, ele poderia até eventualmente vencer, mas ele seria derrotado ao final, ou perder na sua casa, ou perder na sua vida, ou perder na sua família, como aconteceu com Jefté mais à frente. É por essa razão... Os 3 ais são esse mecanismo de compensação que o Senhor, ele tentando arrumar a justificativa, e o Senhor o faz romper. Mas antes dele sair para guerrear com a nação, ele teve primeiro que ser liberto e depois libertar a sua família. É por essa razão que eu disse que nós estamos estudando batalha espiritual. Batalha espiritual.
O que é que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo? Nós vemos o mundo completamente adorando outros deuses. Muitas vezes, até mesmo dentro das nossas igrejas, nós estamos, entre aspas, adorando um Deus verdadeiro, mas daqui a pouco nós saímos de dentro da igreja, ou mesmo dentro de nossa casa, nós deixamos de adorar Deus como deveríamos adorar. E agora, quando a gente olha para esse texto da Bíblia Sagrada, nós vemos um povo adorando as imagens de esculturas, adorando ídolos, adorando outros deuses. E o Senhor, ele escolhe um homem. Se quando ele escolhe um homem, pastor Davison, quando ele escolhe um homem chamado Gideão, nós percebemos que o Senhor via nele características fortes, porque o Senhor diz assim, o Senhor diz para ele, homem valente, homem valente. O Senhor não falaria para Gideão, homem valente, se ele não visse em Gideão quem ele era. Como é que o senhor vê isso? Davi, vai falando aí para a gente. Gostei muito do que o Derby falou em relação a esse posicionamento que Gideão teve com Deus, esses 3 ais, e essa ampliação do conhecimento, o contexto daquilo que estava acontecendo na vida do Gideão, pelo que o Edir também foi sensacional, principalmente nessa cultura de idolatria que ele estava tendo, essa opressão. Eu vejo realmente que no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10, é uma grande opressão, que não só Gideão tinha, que também tinha o povo de Israel. Eu vou tratar isso agora, eu vou fazer uma análise teológica, vou fazer um pouco mais pastoral, talvez até terapêutico, se vocês quiserem pensar assim. Havia uma opressão dentro deles. A cada ano, esses inimigos vinham e arrasavam com tudo. A cada ano, durante 7 anos, esses inimigos vinham e roubavam, destruíam tudo. Eles viviam num medo, num caos, num pavor constante, a tal ponto de que eles estavam plantando rapidamente, preparando rapidamente as coisas para esconder nas cavernas. Olha o medo que tomou conta desse povo. É certo, eles eram idólatras, é certo, eles deixaram Deus de lado, é certo, eles foram atrás de outros deuses, a autossuficiência. Todo esse tipo de coisas são consequências, ou foram consequências de toda essa situação que eles estavam vivendo, e trouxe neles um pavor gigantesco, um medo gigantesco. O que acontece com eles? Eles perdem completamente a identidade de quem eles eram. Eles eram o povo de Israel, eles eram o povo de Deus. Deus tinha resgatado eles do Egito. No entanto, eles perdem completamente essa identidade que Deus tinha dado e que agora, com toda essa situação caótica, melindrosa, eles tinham perdido. Trazendo isso para o dia de hoje. Nós vivemos isso. Nós vivemos um caos moral, um caos ético, um caos social terrível. Não só o Brasil, todo mundo está vivendo isso. Tá? Nós estamos vivendo tempos apavorantes. Nós estamos pensando de que 2021 seria um ano de esperança, de conserto, de cura. Nós estamos no 3º mês de 2021 e estamos pior do que estávamos no ano passado. Isso deixa a gente completamente desorientado, desequilibrado, assustado, né? E isso, vamos trazer isso para os dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos assim. O povo realmente foi para a idolatria. O apóstolo acabou de falar, a própria igreja tem falhado na sua doutrina. Ela tem sido falha, ela não tem sido fiel à doutrina bíblica, aos princípios de Deus. Qual é a consequência de tudo isso? Não estamos preparados espiritualmente. Nós cristãos, a igreja não estava preparada para enfrentar todo esse caos que nós estamos vivendo. Está faltando posicionamento, está faltando fé, está faltando a ideia de que nós somos agentes de cura. Estava falando com isso com o pastor Rui ontem. O que acontece com Gideão? O que Deus vai fazer com Gideão primeiro? O pastor Edir falou uma coisa muito interessante. Deus, a primeira coisa que vai trazer a Gideão é a sua identidade, a identidade real que Gideão deveria ter e que Deus deu para Gideão. Gideão é um homem valente. Não porque ele guerreou, porque ele lutou, porque ele batalhou, porque Deus deu essa identidade a Gideão.
2 vezes Deus fala para Gideão, homem valente. Perfeito. Outra vez fala assim, Deus vai com a tua força. Deus está resgatando essa identidade que Gideão tinha perdido. Deus está trazendo de volta a consciência de quem é Gideão. Gideão faz parte do povo de Israel. Gideão faz parte dos homens que Deus guarda, daqueles que Deus resgatou do Egito. Gideão faz parte do exército do Senhor. A igreja hoje está se esquecendo de Atos 1:8. O poder do Espírito Santo, a autoridade dada por Deus de sair, de ser agente de cura. Nós estamos tão melindrosos, estamos tão apavorados, estamos tão aflitos quanto o mundo está. Nós perdemos isso. Gideão tinha perdido isso. E quando Deus vem a falar com ele, aquilo que está na boca de Gideão, queixas, dores. É a igreja. Até inclusive, um conceito errado de Deus. Foi você, né? Do versículo, nós estávamos falando dos Coríntios com o pastor Rui ontem. Foi você que nos desamparou, Senhor. Foi o Senhor que nos desamparou. Foi o Senhor que nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas na realidade não foi Deus. Foi a idolatria deles. Foi o afastamento deles de Deus. Mas olha a mentalidade, olha a visão que Gideão tinha, toda confusa, toda atrofiada, toda digamos assim, totalmente caótica. Tinham perdido a identidade deles, tinham perdido a identidade de Deus, tinham perdido a identidade absoluta da vida. Nós encontramos um Gideão, nós encontramos hoje uma igreja, nós encontramos hoje muitos cristãos semelhantes a Gideão. E Deus, eu acredito que em tudo isso que está acontecendo, está dizendo para nós, homens valentes, vai com tua força. Vamos ser agentes de cura, vamos ser agentes que levam a saúde, vamos ser pessoas que levam ao povo, né, a verdadeira resgate daquilo que Deus nos deu. Eu trago isso de uma maneira mais, não tão teológica, mas talvez mais pastoral, mais de aconselhamento, mas acho que os tempos de Gideão nós estamos vivendo hoje, e o coração e a mente de Gideão, muitos cristãos hoje têm. Como que nós podemos... Vocês estão me ouvindo ou não? Amém. Positivo. Como é que nós podemos, pastor Charles Lacerda, buscar, deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem clara para todos que estão também nos assistindo. Como é que nós podemos buscar essa identidade, entender que Deus também nos chama de homens valentes? O primeiro passo, pastor e pastores que estão nos ouvindo e nos vendo, o primeiro passo é buscar a presença de Deus. Trazer de novo a arca da aliança para o meio do povo. Eu estava ouvindo todos os nossos pastores e me chamou a atenção quando estava dando uma lida em alguns versos, e o versículo 7 diz assim: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiram. E os expulseis de diante de vós, e a vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temas aos deuses dos amorreu, em cuja terra habitais. Aí tem um ponto e vírgula. Mas não destes ouvido à minha voz. Eles preferiram, nesse momento, se distanciar da presença de Deus por conta da idolatria. Então, eu vejo que a primeira coisa que nós temos que fazer é trazer a presença de Deus, ir ao encontro da presença do Senhor, para que esse mal que está sobre não só o nosso Brasil, mas sobre o mundo, ele seja tirado do meio de nós. Então eu vejo que nós temos que tomar posição diante de Deus e dizer assim: Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos o Senhor perto de nós queremos o Senhor constantemente em nossa vida,
Porque se não for o Senhor, nós não vamos conseguir chegar. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir vencer esse mal. Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir chegar no devido lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós precisamos de trazer a presença de Deus para as nossas vidas, de trazer a presença de Deus para perto de nós. É uma das coisas que eu observo neste contexto todo, foi que o povo chamou a presença de Deus. Gideão trouxe a presença de Deus para o meio do seu arraial, para o meio do povo. E também os efeitos, os feitos de Deus. Nós temos que ver nesses versículos em que lemos o que Deus fez para Israel. Da onde o Senhor tirou Israel? Primeiro, o Senhor tira Israel do Egito, de uma escravidão. Depois, o Senhor, ele coloca as suas mãos sobre aqueles que perseguiam o povo de Deus e oprimia o povo de Deus. E o Senhor está dizendo no versículo 9, e eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Ou seja, o Senhor tirou do Egito, no meio do caminho, ele expulsa os inimigos do povo de Deus diante deles, e mesmo assim o povo não estava enxergando as maravilhas e as grandezas de Deus e estava temendo, estava com medo daquele momento em que eles estavam vivendo. Não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um tempo de medo, um tempo de insegurança, um tempo de fraqueza. Nós estamos nos enfraquecendo porque nós não estamos nos alimentando da presença de Deus, nós não estamos alimentando da presença do Espírito Santo, nós estamos deixando isso de lado. Isso é o secular da nossa vida, não é a primícia, não é o primeiro. Então, quando nós trazermos a presença de Deus em primeiro lugar, quando nós trazermos o Espírito Santo e colocar ele como a primícia da nossa vida, do nosso dia, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios diariamente, eu tenho convicção de que ele vai mudar o cenário em que nós estamos vivendo nessa batalha espiritual que vem assolando a nossa pátria, que vem assolando os nossos irmãos, que vem assolando a igreja de Jesus, e nós estamos, parece que por uns instantes ainda dormindo. E nós precisamos nos posicionarmos, como o pastor Davidson diz, nos posicionarmos diante do Senhor, para que a mão dele seja sobre as nossas vidas em todo o tempo. Pastor Derli, no seu segundo ai, o Senhor disse assim a palavra de Deus, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor na casa do pai. Aí o Senhor, ele torna para ele, no verso de número 16, e diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Você vê o quê? O que você pode ver aqui, nessa palavra de Deus para Gideão? Já que eu estou contigo, olha bem, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aqui é como o pastor Charles acabou de comentar, né, da presença de Deus em nosso meio, no meio de um povo. Deus deu a vitória já. Deus, ele não erra na escolha, Deus, ele não erra no chamado, Deus sabe quem nós somos, né? A palavra fala que ele nos conhece antes de sermos formados, né, no ventre materno. Ele já sabe, antes de termos forma, ele já sabe quem nós somos, e aqui ele já garantiu a vitória, porque ele fala, eu hei de ser convosco, eu hei de ser contigo. É interessante que Deus ele faz questão de se revelar de uma maneira muito especial na vida daqueles que têm um chamado, um propósito,
alguém que vai ter uma função especial no reino para poder trazer ânimo para todo aquele povo, porque o que acontece? Naquele contexto, pastor, todo o povo estava desanimado. O povo estava num desânimo total. Eles estavam uma insegurança, um medo, e eu gosto sempre de trazer para os dias de hoje uma aplicação, é o que está acontecendo nos dias de hoje. O povo está desanimado, eles não têm mais ânimo. O povo, a igreja de Cristo mesmo, ela adentrou a esse medo, né? Esse pânico. A pandemia vem dessa palavra pânico, vem do pan, que é um demônio, né? E também, por sinal, era um demônio que era das agriculturas naquela época. E aquele povo perdeu a alegria. E uma coisa que nós cristãos não podemos perder é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Por quê? Porque eles estavam num lugar, pastor, que era malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de se fazer vinho, de esmagar as uvas. E o vinho na Bíblia tipifica o sangue, que é a aliança, mas também representa a alegria, né? Então, eles perderam, eles desmotivaram, perderam o ânimo e eles estavam ali entregues. E aí eu vejo o Senhor tendo essa graça, essa bondade e misericórdia para ter um encontro com um homem a qual ele já conheceu, que eu creio nisso, e ele separou para uma obra. E Gideão, um lenhador, né, como o Senhor fala, alguém que veio mudar a situação mesmo em meio às crises. Por quê? Midianitas significa conflitos. E Deus ali, ele estava tentando trazer uma ordem nos pensamentos de Gideão, porque se a presença dele estiver no meio do povo, no meio de Gideão, com ele, tudo muda, mesmo que as situações aparentemente parecem ser a mesma. Por quê? Porque Deus, ele se preocupa muito com a maneira de como nós pensamos. Por quê? Conflito, como midianita significa conflito, é a batalha que nós temos na mente. Como Gideão foi, assim nós também pensamos, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Aqui na mente são os maiores campos de batalha que são travados, são aqui. Então a gente questiona, será que Deus está comigo mesmo? Será que eu sou chamado? Será que o meu marido vai voltar? Será que o meu filho? Será? E Deus, então, ele vem trazer uma consciência novamente à mente de Gideão. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz, conforme o homem pensar ou imaginar no seu coração, assim ele é. Por isso que Deus, toda vez que falava com ele, falava, você é homem valoroso, eu sou contigo, vai nessa tua força. E ele não conseguia ver por causa dos conflitos que tinha. Mas Deus via, porque Deus o conhece. E esse conhecimento é intimidade. Deus já sabia como Gideão, quem Gideão é, a identidade conforme os pastores mencionaram. Então, Deus, ele preocupa com isso. Por isso que o livro de Colossenses vai falar, Paulo vai dar uma dica, olha, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado, Colossenses 3. Olha, pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque se nós perdemos a batalha que está sendo travada na mente, os conflitos, eu estou vendo aqui uma mensagem da irmãzinha Simone, que está dizendo, midianita, conflito, Amaleque, carne. E foram os dois que vieram, né, contra ele, fora os outros povos. Existe uma batalha entre a carne e o espírito, que está aqui, ó, no campo de batalha que é na mente, na alma do ser humano. E aqui é onde nós vamos vencer. Por isso que nós temos que ser transformados aqui. Se ele entender que, como Deus falou, olha, você vai, eu estou entregando, eu sou contigo, entregando os midianitas como se fosse um só homem. Né? É como Davi, quando foi enfrentar aquela batalha com um gigante, e ele foi, eu venho em nome do Senhor. É como se Davi falasse assim, eu sei quem eu sou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem eu sou nele, então não há gigante que vai ficar de pé. É assim que nós temos que pensar, meu pastor. Pode falar. Existem muitas pessoas que não vencem uma batalha porque não vestiu,
vestiu primeiro a armadura de Deus. E nós voltamos aqui agora, nesse momento, na aula passada. Não vestiu, não veste a armadura de Deus, ou não acredita que nós precisamos de toda a armadura de Deus, que uma delas é o capacete da salvação. É que você acabou de falar agora. E uma coisa que Deus tem tratado conosco nesse estudo é que nós estamos em luta contra um principado, contra uma potestade, contra um inimigo feroz e invisível, que nós não conhecemos. E nesse instante, eu volto, pastor Edi, para o Senhor. Daqui a pouco você vai terminar, pastor Devi. Eu volto mais uma vez para o Senhor, pastor Edi. Quando Deus ele fala para Gideão, e tornou, porque Gideão estava temeroso. Gideão estava com medo. E com medo porque ele via todo o seu povo, como o pastor Devi, até aproveitando o gancho que o pastor Devi trouxe ali atrás, ele via todo o seu povo recuando, todo o povo amedrontado, acuado. E agora, Gideão, ele está batendo um maior papo com Deus, com o Senhor dos Exércitos, com o Pai Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E, de repente, o Senhor ele olha nos olhos de Gideão, vamos dizer bem assim, como Deus está olhando nos seus olhos agora, pastor Edi, e está dizendo assim: tornou-lhe o Senhor, verso de número 16. Qual versículo, senhor? Tá, pastor? Eu estou no Qual versículo? 16. No 16. Tá, ok. Versículo 16. Sim, já sei. 16. Tornou-lhe o Senhor, Ok. já que eu Sim. estou contigo. Vou bater um pouquinho mais nisso aqui. Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Um só homem. Que força que é essa? Lembra de segundo... Bom, vamos lá. Pastor, o senhor bem colocou. Você lembra de 2 Coríntios 10, 3, que diz assim, que de uma força Sim. tremenda, que diz ali? Então descasca isso que eu passei aí agora. Pastor, está estourando, eu não entendi o texto que o senhor falou. 2 Coríntios o quê? 10? 2 Coríntios 10, versos de número 3, 4. Travou. As armas de nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Sim, não são carnais. Sim. Pode para destruir fortaleza, sim. É isso que eu não tinha entendido. Pastor, como um só homem, né? Veja como é que coisa interessante, porque Gideão, e como foi bem colocado aqui, muito bem colocado pelo pastor Deli. O pastor Deli inicialmente falou que Gideão, na primeira fala, tinha algo dele que precisava sair, né? E esse algo era essa aliança que ele tinha. Ele se diz aqui o menor da tribo de Manassés. Gideão tinha um legado, e o pastor Davison falou da questão da identidade. Aquele povo tinha uma identidade, mas eles perderam a identidade, estavam com a identidade de escravos, né? Gideão vem na tribo de Manassés. O que é interessante é que lá na repartição das tribos, quando no livro de Josué, mas mesmo em números que mostra isso, saíram de Israel 12 tribos. E 2,5 tribos não entraram na promessa. Eles ficaram aquém da promessa, por conta da mentalidade de escravidão ainda que permaneciam sobre a vida dele. E essas 2 tribos é Rubem, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e meia tribo de Manassés, né? Ficaram aquém das promessas que Deus tinha dado. Deus tinha dado uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E depois de 38 anos em círculo, 40 anos no total, eles ainda continuam com essa identidade escrava, né? Essa identidade e esse legado, essa tribo de Manassés tinha, e esse legado estava sobre a vida de Gideão. Um legado de escravidão que estava, inclusive, presente na casa paterna. Tanto que eles estavam adorando aos deuses, a Baal e Astarote ali, né? E quando a esse legado, a essa identidade, a identidade de escravo não tinha saído completamente deste povo.
né? O pastor Davison falou da questão da identidade, né? E o Senhor chama Gideão para ser um instrumento de cura. Mas eu só posso ser instrumento de cura se eu for curado. Se eu não for curado, eu não tenho como ser esse instrumento de cura. Só posso ser instrumento de libertação se eu for liberto. Se eu não for liberto, eu não posso ser instrumento de libertação. E é isso que o Senhor faz ali na vida de Gideão. O que eles tinham? Medo, né? O pastor Davison falou da questão das dores, né? Aquele medo, isso é próprio da mentalidade do escravo. Quando o Senhor liberta Gideão, primeiro, voltando, liberta a vida de Gideão, cura a vida de Gideão, muda a identidade de Gideão, restaura em Gideão a identidade de filho e não a identidade de escravo. Não a identidade que ele tinha, quando nós fazemos aliança com alguém, nós passamos a ser um com esse alguém. Nós trocamos, né? Num relacionamento marido e mulher, há uma troca de identidades, inclusive. Quando através do pecado o homem faz aliança com as trevas, ele passa a ter essa identidade das trevas. E aí vem o medo, vem a fuga, vem a tristeza, vem as dores, vem as feridas, vem tudo isso. E isso era que aquele povo estava vivendo naquele momento, assim como o Gideão. Quando o Senhor liberta esse povo, quando o Senhor, antes de libertar esse povo, melhor dizendo, ele vai e trata com Gideão. Quando o Senhor está falando ali com Gideão o tempo todo, olha, Gideão, o Senhor é contigo, ou o versículo que o Senhor leu, né? Você vai destruir como se fosse um. Ora, o que ele está falando? Eu estou lhe dando do meu poder e da minha autoridade. Eu estou tratando, eu estou curando você, Gideão, resgatando em você a identidade de filho, para que você agora não seja mais um, como essa nação está, mas um comigo. Quando nós somos um com Deus, pastor, quando nós fechamos as brechas das nossas vidas, e isso vale para todos nós, né? Nós muitas vezes temos brechas, legados, alianças que fizemos com as trevas lá no passado, ou que os nossos antepassados fizeram e a iniquidade chegou até nós de alguma forma, nós ficamos vulneráveis e com portas abertas. Quando o Senhor trata e cura essa ferida na nossa vida, essas alianças, essas aberturas, essas portas, nós começamos a construir o altar do Senhor, e isso é a morte da nossa natureza humana. E depois nós passamos, veja, Gideão foi curado, depois ele passou a ser instrumento de cura na sua família, e depois ele vai ser instrumento de cura e de libertação na nação. Mas quando o Senhor fala que ele era um, e como um ele venceria, não é isso? Foi o texto que o Senhor até trouxe aqui para mim, vai nesta força, né? Vai nessa tua força que você vai livrar nas mãos dos midianitas. E aí o Senhor fala, dizer, né? Eu estou contigo. E você, não é isso, pastor? O que o senhor falou? Isso mesmo. Eu estou contigo. Ouvi agora, né? Eu estou contigo. E você livrará, né? E você vai livrar este povo como se fosse uma pessoa. Quer dizer, uma coisa simples. E por quê, pastor? Porque quando nós fechamos as trevas, as portas de trevas sobre nossas vidas, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Satanás e os seus demônios só têm poder sobre as nossas vidas nas áreas onde há pecado. Satanás e os seus demônios são como ratos, são imundos, animais imundos, como porco, como rato, barata. Se eu tiver a sujeira, se eu tiver áreas de trevas e sujeiras e pecados na minha vida, eles vão ter legalidade e força. Às vezes nós perdemos muito tempo expulsando o demônio, sendo que o problema é eu preciso tirar a sujeira. Eu fico matando os ratos. Mas eu posso matar quantos for necessário. Se a sujeira estiver lá, eu mato o rato, daqui a pouco vem novos ratos. E eu tiro o rato e continuam vindo ratos ou baratas. Quando eu removo a sujeira, foi isso que Gideão fez. Eu removo a aliança que eu tinha. Fecho as portas na minha casa, na minha família. O poder que Satanás e o poder que os demônios têm na minha vida e na vida de qualquer um dos irmãos é o poder de uma barata, o poder de um rato. Ele não vai ter poder sobre minha vida. Porque o Senhor diz, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e nenhum mal vai lhe fazer. Às vezes o nosso problema é que nós temos medo mesmo, é isso que o diabo usa, e a gente vai ter medo e a gente recua, como Gideão aqui inicialmente estava com medo. Mas de repente quando ele é curado, ele se torna um homem corajoso.
E provavelmente a gente vai continuar semana que vem, ou na sexta-feira, esse tema, para mostrar a derrota. Como esse homem foi, tanto que ele entra lá como herói da fé no livro de Hebreus. Né? E ele é um dos heróis da fé. Mas como esse homem medroso se torna um homem corajoso, ele passa a encarar o inimigo como Davi encarou. Porque ele passa a não ter mais medo. Ele não tem medo porque ele fechou as brechas. Se ele fechou as brechas, o inimigo não tem poder sobre a vida dele. A aliança com o Senhor, ele vai derrotar o inimigo como um mesmo. Porque o Senhor está com ele. É o Senhor quem vence. É o Senhor quem vence por nós, se nós estivermos com ele. Uma coisa que eu vejo aqui, pastor Davison, o Senhor, ele não diz assim, olha, se eu estiver com você, olha, se você olhar para mim, ele não diz, olha, se você me buscar, ele diz assim, olha bem, vou repetir, tornou o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem, já que eu estou contigo. O que é que você acha, na sua visão, Tati, que Deus estava falando para Gideão? Nesse momento, o que o Senhor queria que Gideão entendesse? Porque Gideão dá uma resposta. Se agora eu achei graça, a mercê, diante dos teus olhos, dá-me um sinal. Mas o que o Senhor estava falando para ele? Era que ele queria para buscar um sinal? Aquela questão de Deus está dizendo para ele, filho, entenda o seguinte, você é meu e eu estou contigo. Independente das circunstâncias, independente das situações, você é meu e eu estou contigo. Pronto. Esse é o ponto inicial. Ponto final. Esse é o ponto final. Essa é a coluna de sustentação de tudo que vai acontecer daqui para frente. Você é meu e eu estou contigo. Agora você vai e você vai fazer tudo aquilo que eu vou te dizer. É identidade. A Derli falou isso. Davi tinha isso. Eu sei quem sou. Deus já me provou quem eu sou. Deus já sei que Ele está comigo. Eu vou vencer o gigante. Não havia dúvida em Davi. Da sua identidade e da presença de Deus nele. Quando o Edir estava falando sobre essa questão de Deus dizer, não, estou aqui, eu estarei contigo o tempo todo, tudo isso, gente, me veio na memória aquele texto de Jesus, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, que estão registradas lá em Mateus capítulo 28. Eu aprendi esses versículos desde pequeno. Mateus 28, é claro, é a mesma palavra que o Davi estava acabando de falar agora, né? Me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, agora você vá e de ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curar, sarar, libertar essa nação, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras de Deus. Exatamente. Palavras de Deus para Gideão são as mesmas palavras de Jesus para nós, para vocês, para mim, para todos nós. Aí, em Mateus 28, quando você está falando, o Senhor está dizendo, a cabeça está no céu. A cabeça está no céu. O corpo está aí na terra. Eu estou com você. Você está conectado em mim. Então, vai nessa força, homem valente. É isso, pastor Charles? Sim, pastor. Estamos no horário. Vamos mais 5 minutinhos. Pode ser mais 5 minutinhos, pastor? Pode ser. Vai lá, Charles. Eu também vejo dessa mesma maneira que o pastor Davison está vendo. Nós precisamos tomar posse dessa autoridade que Jesus nos deu para vencermos esses dias que são maus, para vencermos esses momentos que são de tribulações. E eu vejo que se nós nos posicionarmos como igreja, chamar a presença de Deus para perto de nós, buscarmos o Espírito Santo, trazermos aquilo que temos de adoração, rasgarmos as nossas vestes diante de Deus e dizer assim, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos que a Tua palavra, porque nós vemos nestes textos que lemos e neste texto de Juízes, promessas de Deus para a nossa vida. Nós vemos as promessas do Senhor para nós. No versículo 16, e o Senhor lhe disse, do capítulo 6, e o Senhor lhe disse,
porquanto eu hei de ser contigo. É uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, se ele está dizendo, eu hei de ser contigo, em algumas versões está dizendo, eu sou contigo, então o Senhor está conosco. E aí a conclusão do versículo é, e tu ferirás aos medianitas como se fossem um só homem. Olha que autoridade, que poder que o Senhor tem nos dado para vencermos esses dias maus. É como se fôssemos apenas um homem. Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem, é como se fosse uma só, e nós vamos ter autoridade para que isso seja enfrentado, para que isso seja vencido em o nome do Senhor Jesus. Então, que nós possamos pensar nisso. Vamos trazer a presença de Deus. Vamos fazer Amém. com que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Agentes de cura. Agentes de cura. Isso. É interessante. Amém. Beli, eu preciso. Amém. Você precisa terminar o que você estava falando. Eu cortei ali, mas eu falei que eu ia te devolver. E já que gente, vocês podem até falar assim, por que o senhor está insistindo tanto nesse verso de número 16? Tornou-lhe o Senhor, para Gideão. Gideão é você. Olha bem, você que está aí em casa, você é Gideão agora. Presta bastante atenção. Você é um Gideão. Você é um Gideão nesses dias. O Senhor chega para você e diz assim, eu quero te usar, eu vou usar você de uma forma espetacular nesses dias. Você é um homem, você é uma mulher espetacular para ser usado nesses dias. Dias de lutas, dias de trevas, dias de medo. Mas o Senhor está te encorajando, dizendo assim, olha, eu vou te usar, eu quero usar você. Aí você olha, Davi, você olha, você não vê nada nas suas mãos para vencer um gigante desse tamanho. É um gigante enorme. Diz a palavra de Deus, Davi, que as nações que vinham contra eles eram como gafanhotos. Era muita gente. Era muito. Eles eram muito fortes. Eles eram adestrados. Eles eram guerreiros. Eles eram homens treinados. Aí, de repente, o Senhor diz assim, chega para um homem, para um só homem. Ele não reuniu ali um povo. Ele não reuniu uma tribo. Ele chega para um só homem e diz assim, olha, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Termina aí, Davi. Eu termino. É forte, pastor. Eu entendo assim que Deus, ele está, como o senhor, todos os pastores já falaram, né? Que Deus está falando, eu sou contigo, eu não vou te deixar, não vou te desamparar, eu sou contigo. Está mostrando esse corpo de Cristo aqui na terra, como a igreja, como aplicação para nós, o mesmo corpo, onde nós somos o corpo, ele é o cabeça. Por isso que ele insiste na questão dos pensamentos, dos conflitos que nós temos que caminhar conforme a cabeça pensa lá em cima, o corpo age aqui embaixo. Então ele está mudando toda a visão de Gideão, o pensamento de Gideão, é um só homem, Gideão. Sabe, como aqueles espias, né, 10, que olharam toda aquela situação difícil, né, olharam como gafanhotos, não tinham a sua identidade formada por causa dos seus pensamentos, daquilo que eles viam terreno, né, e não creram, na verdade é essa, faltou fé, e aí eles alimentaram toda uma nação com aquilo que eles viam errado. Ao mesmo tempo que 2 homens de fé, né, Josué e Caleb, tinham essa visão de Deus, eu creio que pode ser aplicado nesse contexto, falar, olha, Deus já deu, é como se fosse um só homem, não tem gigante, vocês são maiores, vocês são melhores, eu sou contigo, tudo isso é teu. Assim foi com Gideão, né? Eu sei que Deus tinha um propósito na nação de Israel, de que Deus, quando se revela, fala, eu sou santo, então sede santo.
vocês vão estar lá naquela nação, naquele lugar, para santificar. Sabe? É isso que a gente muitas vezes não entende. Santificar aquele lugar. E quando se vê, o povo já estava ali sendo conforme os midianitas, conforme as nações que estavam lá. Então não tinha diferença. Por isso que Deus ele fala assim, vamos voltar. E ele escolhe esse homem. Fala, eu estou te dando de novo esta nação. Eu estou te dando na tua mão como fosse um só homem. Vai lá e santifica novamente. É o projeto de Deus. É lindo quando ele tem um chamado na vida de um homem, de uma mulher. Muitas das vezes alguém fala assim, mas pastor, eu sou fraca, eu sou uma mulher, o meu marido não tem Jesus, ou uma outras situações, e Deus escolheu essa mulher para santificar a casa. É lindo trabalhar de Deus, é lindo como eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, pastor? Desculpa. Eu sei que Deus está falando conosco. E é isso, pastor. Amém. E depois, na outra semana, a gente vai falar do pecado do altar dos pais, do pai, né, que tem a ver com pátria nessa nação, que nós temos que pedir perdão, destruir os altares desta nação, e eu sei que vai ser bênção. Então, gente, eu quero agradecer. vocês podem falar também, viu? Isso aqui vocês podem debater nessa hora, tá bom? Pode entrar e falar ali. Amém. Eu agradeço a oportunidade, viu? É um privilégio estar aqui com pastor, os irmãos. eu só queria completar aqui, completar o que o pastor ele colocou aqui rapidamente, né? E retomando até sobre a pergunta que o senhor colocou, como o Deli bem colocou, esse conflito, essa batalha na mente, né? Até o termo midianita que é conflito. E é na mente onde se dá essa guerra, né? E é a mente escrava que o Senhor vai e liberta isso primeiro em Gideão. E essa batalha, porque se a gente ficar, como o Davison trouxe, vamos ficar no contexto teológico, vamos trazer para a minha vida, para a nossa casa, né? Quantas lutas nós temos e quantas lutas talvez os irmãos que estejam nos assistindo estão enfrentando na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com os seus pais. Quantos gigantes e o quanto o inimigo tem se levantado, talvez na vida de muitos aqui. Primeira coisa, ele tenta nos trazer medo, ele continua, mesmo nós tendo conhecido Jesus, sendo libertos lá do Egito. Às vezes a mentalidade de escravo continua nas nossas vidas, nós, vez ou outra, nos voltamos para o Egito, continuamos presos no medo, e o inimigo é mentiroso, ele é o pai da mentira, por isso que nós vimos lá o cinturão da verdade, né? Cingir-vos com o cinturão da verdade, se cobrir, se enrolar, se revista com a verdade, contra a mentira do diabo, e destrua essas fortalezas mentais, que é o texto que o senhor trouxe, pediu para comentar antes, 1 Coríntios 10, 3 em diante. As fortalezas mentais são mentiras que o diabo joga na nossa mente. Por isso o capacete da salvação, retomando isso. E essas fortalezas são destruídas na vida de Gideão. Essas fortalezas foram destruídas na vida de Gideão. Por isso que o Senhor fala, você vai derrotar como um só homem. E às vezes na tua casa, o irmão, a irmã que está nos assistindo, basta um na tua casa, basta um no teu trabalho. Bastou um Gideão, você é um Gideão. Basta um que pague o preço de oração. Basta um que pague o preço de crucificar. Basta um. A Bíblia fala lá em Provérbios, contra a cidade forte, contra as fortalezas, sobe o homem sábio e destrói as fortalezas em que o valente confiava, né? Então, é para destruir essas fortalezas onde os demônios se alojam. Primeiro na tua vida, meu irmão. Como? Através de oração, jejum, comunhão com o Senhor, porque foi isso que aconteceu com Gideão quando ele constrói o altar. O altar é isso. Ele primeiro constrói o altar na vida dele e depois ele vai ser usado como instrumento de libertação da sua família. E você e eu também, meu irmão, porque eu estou nessa mesma guerra. Aliás, creio, o pastor Deli deve estar, porque a gente troca muita ideia próxima. Nós estamos nessa guerra, nessa batalha. Primeiro, para que sejam destruídas as fortalezas mentais das nossas vidas, as mentiras que o diabo construiu, a mentalidade de escravo, o medo, isso está tudo na mente, e o diabo age com a mentira. Por isso, o capacete da salvação. Somos salvos, mas às vezes ficamos presos lá no passado, preso nas feridas do passado. E basta um em uma casa, basta um que pague o preço de oração para que a casa seja liberta, para que a igreja seja liberta,
para que a nação seja liberta. Aí o Senhor vai trazer mais 300, que a gente vai ver mais lá para frente. Obrigado, Amém. pastor, pela oportunidade mais uma vez. Que bênção. Gente, deixa eu só terminar aqui com vocês. Eu insisti muito, meus pastores, nesse texto. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Por tudo isso que vocês falaram. Tudo isso aí. Na verdade, o Senhor estava trazendo Gideão para o centro, onde ele está. Convidando Gideão, venha para o centro, Gideão. Vem aqui. Nós estamos... Eu sempre gosto de falar com os meus discípulos. Pense no Salmo de número 91. 1000 cai ao seu lado, 10.000 ao do outro lado, mas você não será atingido. Mas para isso você tem que estar no centro. Aonde eu estou, aonde eu governo, aonde eu mando. O Senhor, ele não sai, ele não vai embora. Ele não sai. Se nós permanecermos no centro da vontade dele, ele está lá. Se você voltar, na verdade, o Senhor está chamando Gideão assim, volta para o lugar aonde você precisa estar. Eu preciso apenas de um homem. Se um homem só se arrepender, se um homem só se humilhar dos seus pecados, se um homem só ficar comigo, o resto nós vamos fazer. O resto nós vamos fazer. E o Senhor, então, chama Gideão, venha para o centro. Fique aqui. E é interessante que, logo em seguida, Gideão ele vai matar um novilho, ele vai tirar leite, ele vai fazer um queijo gostoso, e ele vai fazer um bolo, e ele vai começar a tentar viver um relacionamento. Olha bem o que eu disse, ele vai tentar viver um relacionamento. E parece, por tudo que nós já vimos aqui, ele conseguiu. Ele conseguiu. No verso de número 22, onde o pastor Derli trouxe o terceiro ai, diz assim, viu Gideão que era o anjo. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e diz, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Como é importante nós sentirmos a presença de Deus. Como é importante quando o pastor Derli, ele disse, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Também estou. Eu imagino que você também, em sua casa, esteja sentindo a presença de Deus. Como é importante quando nós compreendemos que o nosso Deus que está no céu, aquele que fez todas as coisas, ele diz assim, eu quero ter um relacionamento com você. Gideão, você é o Gideão desses dias. Você, mulher, é o Gideão. Você, homem, é o Gideão. Você, pastores, são Gideões. E o Senhor queria um relacionamento com Gideão, e Gideão não estava entendendo isso. Mas, de repente, ele entende. Quando ele começa a se doar, quando ele começa a se oferecer, quando ele começa a fazer o que realmente agrada a Deus, servir o Senhor. E ele, então, vê o Senhor. Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam Amém. isso? Vamos voltar aqui. Glória a Deus. Nós caiu o nosso fone aqui. Então, eu queria que você, meu querido irmão, minha querida irmã, que esteve conosco hoje, compreendesse que todos nós, tanto eu, como o pastor Charles, como o pastor Derli, como o pastor Eti, como o pastor Davison, todos nós falamos aqui a mesma coisa. Falamos que nós precisamos, de verdade, de viver o caráter de Deus. Amém. E o Senhor estava moldando em Gideão o seu caráter. O Senhor estava moldando em Gideão a sua vida. E é isso nós vamos continuar. Por favor, pastores, na sexta-feira. Amém? O Senhor moldando em Gideão, ele vai moldar isso de uma certa forma que vai acontecer coisas que são
espetaculares, coisas espetaculares em um homem espetacular. Amém. E vai entender que Deus pode fazer coisas impossíveis. Vai nessa força, homem valente. Eu não sei o tamanho da tua guerra. Amém. Eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o tamanho das suas frustrações, dos seus medos. Mas o que eu posso dizer para você, Deus é contigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Em poucas palavras, pastor Davison, despeça aí do povo de Deus. Meus queridos, vamos ser agentes de saúde, agentes de cura. Gideão, quando ele voltou à sua identidade, ele se tornou um grande guerreiro. Ele era um grande guerreiro aos olhos de Deus. Ele fez uma diferença gigante para o seu povo, para aqueles que estavam ao seu lado. Nós também podemos ser grandes guerreiros do Senhor. Amém? Amém. Pastor Edi, em breves palavras, despeça aí desse seu povo. Sou eu ou é o pastor Edi? Amém. A única completar o que o pastor Davison teve. Desculpa, eu não sabia. É o Edi. Então, só completando o que o pastor Davison disse, que nós possamos realmente buscar nas nossas vidas a libertação e a cura para que nós sejamos agentes de cura e de libertação. Pastor Derli. Amém. Eu quero incentivar cada um, né, que está com batalhas sendo travadas, conflitos, crises, né? Eu quero incentivar que, como Gideão, que em meio às crises, aos conflitos, ele teve um encontro com o Senhor. E depois que ele teve um encontro com o Senhor, ele falou, eu vi o Senhor face a face. Então é uma grande oportunidade que Deus nos dá, no meio das adversidades, de ter um encontro com Ele face a face. E aí depois nós sabemos tudo o que acontece com Gideão, e semana que vem a gente fala mais. Obrigado. Sexta-feira. Charles, pastor Charles Lacerda. Aproveitando aqui as palavras do pastor Derli, que ele cita o versículo 22, a parte final, eu vi o Senhor face a face. O verso 23, o Senhor diz assim, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quando os pastores estavam falando, eu estava pensando exatamente nisso. Depois do relacionamento, depois de chamar a presença de Deus, depois de reconhecer e entender a sua identidade, o Senhor se aparece de novo e diz, olha, não temas, não morrerás. Esse tempo será um tempo de vida para nossa casa e para nossas famílias. Que Deus abençoe. Amém. Na sexta-feira, nós vamos voltar com esse tema de Amém, que é um tema muito vasto. E nós vamos voltar exatamente, meus filhos, no capítulo 22, 23, 24. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos destrinchar isso. Vocês acham que nós já vamos lá para os 300? Vamos aí, gente. Nós não podemos ir para os 300, nem para a batalha lá na frente, e nem querer destruir altares. Presta atenção, gente. Nós não podemos querer quebrar os postes ídolos sem antes estar preparado. No reino de Deus não é assim. A gente, não, que legal, eu estou fazendo batalha espiritual, vamos quebrar os postes ídolos. Calma aí, vamos destruir os demônios, vamos para frente do centro de macumba. Calma, gente. Primeiro, a gente precisa aprender a construir o altar. Primeiro, a gente precisa aprender a construir o altar, a ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Aí depois nós vamos entrar no centro de macumba e destruir o centro de macumba, nós vamos quebrar as farotes, vamos quebrar lá os postes ídolos de Baal. Os postes ídolos de Baal. Nós vamos quebrar tudo. Mas primeiro, Deus ele vai construir um relacionamento com o Gideão, assim como ele está construindo com você. Tenho certeza que você foi verdadeiramente impactado hoje com esse estudo e vocês não imaginam o que tem por detrás
dessas linhas. Existem muitas informações. Papai do céu. Pastor Rui, só me permite, pastor. Pastor, só me Claro. permite, para que não fique mal compreendido, nós vamos quebrar tudo na esfera espiritual. Espiritual. A gente tem que tomar essa cautela e esse É cuidado. verdade. Nós Quando vamos você está falando de gente. quebrar tudo, é na esfera espiritual. Isso. Não vai tentar. O que eu estou Não, falando é tudo na esfera espiritual que para não nós estamos tentar. falando, tá? É para vocês não tentarem fazer e colocar os carros na frente. Nada. Não faça isso. Espera. Vamos construir altares dos bois. primeiro. Vamos crescer Mesmo na esfera espiritual, nós espiritualmente. temos parado. Nós temos que estar muito preparados. Da esfera espiritual, nós precisamos estar preparados. Porque se nós não estivermos preparados na esfera espiritual, nós estamos preparados em lugar nenhum. É aqui que nós precisamos estar preparados para vencer essa tremenda batalha. Amém? Amém. Vocês estiveram aqui com a gente, se você esteve conosco, eu queria que você mandasse um Amém. like aí agora, entrasse aí e mandasse um positivo, mandasse eu estive com vocês, eu participei com vocês, foi bom para mim, eu entendi, eu vou prestar mais atenção, eu vou ler esse livro de Juízes 6 e 7, eu vou comer esse livro aí. Então, se você teve, fala um aleluia, dê um glória a Deus, quero ver aí quantas pessoas estiveram conosco. O Salve, o Santo esteve com a gente, a Simone esteve, olha aí, Simoninha, a Gláucia Santo esteve também, a Tamires, Cristina. Se eu passar alguém, vocês falam aí. Tereza Honório, Terezinha, um beijo no seu coração. Pode falar aí, gente. A Fátima, minha esposa, aleluia, tá bem. Se não, quem mais? Aleluia. A Bruna Paula, a Joyce Sueli. Vai mandando um oi aí. Que Deus possa abençoar todos vocês, derramando graça, uma unção verdadeira no coração de toda a família na fé. Muita saudade de vocês, saudade imensa de vocês. Um beijo no coração. Fazem assim com as mãos agora. Fazem assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, olha bem aqui, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Recebam um abraço carinhoso, um beijo no coração. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.